Achtung bitte! Atenção, por favor, no meu alemão. Bora falar de Bayern de Munique? Sejam bem-vindos, meninas e meninos, servos para todo mundo aí, torcedor do Bayern, lusitanos que vão colar no vídeo. Vamos trocar uma ideia sobre João Palhinha, o novo reforço do Bayern de Munique. Agora vai, hein? Pelo menos achamos nós, achamos todos. O João Palhinha será jogador do Bayern de Munique na próxima temporada. Eu confesso para vocês que eu estava um pouco receoso, reticente por gravar esse vídeo, porque quem acompanha o canal já há algum tempo sabe que na temporada passada, na janela de verão passada, eu falei um pouquinho sobre João Palhinha, o novo reforço do Bayern de Munique. E o que aconteceu? No último dia, nas últimas horas, documentação que vai, que não vem, que foi, que não foi, e o Palhinha acabou não fechando com o Bayern de Munique na ocasião, voltou para o Fulham, frustrado, renovou o seu contrato e a contratação ficou em stand-by. Portanto, eu perdi um vídeo aqui. Basicamente foi isso. Perdi meu tempo, perdi o tempo de vocês, mas dessa vez tá tudo encaminhado e 99,9% de chance de não melar o negócio. João Palhinha, português, lisboeta, de 28 anos, é o novo jogador dos bávaros. Uma taxa de transferência que ainda é divergente, ainda a gente não sabe o valor oficial, mas fala-se na casa dos 45 milhões de euros, mais alguns milhões em objetivos alcançados. Na Inglaterra fala-se que é acima dos 50 milhões de euros, mas mesmo assim, girando nesse valor, vai ser abaixo do que o Bayern pagaria na temporada passada. E para mim é um valor muito, muito justo para um jogador que faz uma função muito relevante para o futuro do Bayern de Munique. Vamos falar aqui um pouco de posicionamento, de função do jogador em si, das funções que ele pode exercer dentro do clube, mas obviamente que eu queria começar falando um pouquinho desse imbróglio todo, porque a gente sabe que o jogador de futebol profissional, né, o que consegue chegar lá, ele tem uma vida privilegiada, né? Ele tem uma vida muito mais abastada e melhor do que a maioria, a grande maioria da população. Então, qualquer problema que esses caras tenham, as pessoas realmente olham e falam, pô, mas está com a vida feita, está com dinheiro garantido, está com gerações garantidas. É verdade, mas às vezes o dinheiro ou, enfim, a parte financeira, ela não é o que vai ditar a cabeça do cara, né? A parte psicológica. E o que aconteceu com o Palhinha na temporada passada foi um murro no estômago. Foi de deixar o cara atormentado. E ele teve que ser muito forte psicologicamente, não sei se procurou alguma ajuda, mas eu sei, e aí por fontes seguras, de que aquilo abalou muito ele. A família foi muito importante, porque ele estava fechado com os bávaros, cara. E ele está com 28 anos, não é um jogador novo. Esse trem de grande clube pode passar uma vez só e a cabeça do cara dá um giro, né? O que aconteceu na temporada passada com a questão da documentação, da negociação que emperrou. O Palhinha, para quem não sabe, viajou até a Baviera, foi até o clube, fez os exames médicos, estava com a caneta na mão para assinar, já tinha tirado inclusive as fotos oficiais com a camisa do Bayern de Munique, e o negócio melou nas últimas horas. Algo que provavelmente não vai acontecer agora, porque o acordo está sendo feito durante a Eurocopa. Aliás, parabéns à diretoria do Bayern de Munique, que está trabalhando arduamente durante a Eurocopa para montar um belo time na próxima temporada com bons reforços, né? O Ito já foi contratado, o japonês do Stuttgart, o Olise contratado, e agora o Palhinha, podendo chegar o Xavi Simons e outros jogadores que os caras estão de olho no mercado. Fala-se na Baviera que o FII, né, o montante que o Bayern de Munique tem nas mãos para negociar durante essa janela de transferências é na casa dos 200 milhões de euros. Ou seja, os caras estão trabalhando pesado. E aí eu fico imaginando a cabeça do Palhinha, né? O ano de resiliência que ele
teve que ter para agora sim conseguir, no meio da Eurocopa, o que pode ser importante também para Portugal, pode dar um boost para ele, ver a situação resolvida, tirar isso da cabeça, porque não adianta também me vender a história de que o jogador tá lá focado. Cara, a vida dele está sendo decidida. O lugar para onde ele vai morar, o lugar onde ele vai jogar, o futuro, a parte financeira. Não venha falar que o jogador está lá na seleção e quando está rolando a negociação, o cara está 100%. Mas mesmo estando em meio à negociação, para mim o Palhinha é um dos melhores, se não o melhor jogador da seleção portuguesa até aqui nessa Eurocopa. Muito pela função que executa e que executa com muita qualidade. O Palhinha é daqueles jogadores que eu acho imprescindível num time de futebol. Pô, Quesada, hoje em dia, cara, o primeiro volante, ele é um cara que precisa ser mais organizador, coordenador, né? Por exemplo, a gente tem o Xhaka no Bayer Leverkusen, o Rodri no Manchester City, o próprio Toni Kroos, né, na função que fez nessa temporada no Real Madrid. Eu concordo, mas eu gosto muito, dependendo da equipe, dependendo do formato, do repertório que um jogador, o número 6 aqui na Europa, o número 5 clássico no Brasil, né, o primeiro volante, ou o trinco, como se fala aqui em Portugal, característico. Aquele cara que vai se dedicar a fazer o trabalho sujo, a limpar cagadas, desculpe o palavreado, para conseguir fazer os outros jogadores se sentirem confortáveis para jogar, para atacar, né? Sem ter tantas as funções defensivas. O primeiro volante é muito importante para muita equipe e ele te dá algo que, por exemplo, vários outros jogadores com mais qualidade técnica não te fornece. Essa proteção 24/7, vamos colocar assim, que, por exemplo, a gente viu naquele Real Madrid vitorioso da época de Casemiro, Modric e Toni Kroos. Ou de Casemiro, e se a gente pegar os laterais, porque a proteção não é só do meio campo ou não é só da zaga, é uma forma também de você conseguir liberar os laterais, o que pode ser muito importante para o Bayern de Munique, tendo em vista que o Kimmich pode ser o lateral direito e tendo em vista que o próprio Davies pode ser o lateral esquerdo, ou o Rafael Guerreiro, que são caras ofensivos. E você ter um cara que protege esse espaço entre linhas e limpa as jogadas é muito importante. O que eu gosto mais do Palhinha, ele é um jogador de 1,90 m e ele é um cara que consegue ser muito presente em vários momentos. Na transição ofensiva das equipes, como por exemplo de Portugal, a gente vê o Palhinha correndo muito e dando bote na hora certa. É um jogador bom de timing, né? É um jogador muito bom na recuperação de bolas. Não apenas quando o time está posicionado, mas também nessa velocidade defendendo contra-ataques. Se vocês pegarem os números e as estatísticas dele no Fulham, é um jogador que chama muita atenção. Estava vendo em maio, acho que foi em maio, em maio, ele bateu a marca de mais de 150 desarmes feitos. Só no primeiro tempo do jogo de Portugal contra a Eslovênia, ele fez 7 desarmes. É um cara que chuta bem também de fora da área, ofensivamente falando, tendo 1,90 m. Importante na bola aérea defensiva, importante na bola aérea ofensiva e vai dar mais liberdade, vai dar mais repertório no meio-campo do Vincent Kompany. Quando eu falo de repertório, é porque hoje o Bayern de Munique tem o Kimmich, que pode jogar de volante, o Pavlovic, que é uma das grandes revelações, o Laimer, o Rafael Guerreiro, por aquele setor, o Goretzka e agora o Palhinha. Ou seja, dá para jogar determinada vez com determinado adversário de formas diferentes consoante a esses jogadores que você tem. Agora, se o Palhinha tiver o nível de exibição que ele tem hoje e conseguir manter isso dentro de um contexto de Bayern de Munique, dificilmente esse cara não vai ser titular a temporada toda, porque é o que eu digo, a função dele talvez seja vista como é um cara que só serve para desarmar, para dar o bote, para marcar, mas isso é tão importante quanto o cara que faz o gol muitas vezes, porque ele libera o time. Se sentir confortável é muito importante para que o time fique mais solto.
podendo inclusive baixar, né, dependendo do sistema que o Kompany vai usar, porque ele é um filhote de Guardiola, né? Enfim, podendo inclusive baixar como um zagueiro para fazer uma linha de 3 numa projeção olhando para o campo de jogo. Então acho que o Baier acerta muito, acho que para o João Palhinha é o grande salto da carreira, é o grande momento da carreira, é um contrato até 2028, ou seja, são mais 4 anos, ele vai ter 32 quando esse contrato acabar, e eu acho que o Baier contratou um jogadoraço. Sou fã e estou muito ansioso para ver como é que vai funcionar na dinâmica do Bayern de Munique, porque realmente ele tem aquele quê de motivação, de personalidade, de raça, que muitas vezes faltou ao meio-campo do Bayern de Munique nessa temporada. Cara que não desiste em nenhum momento e que realmente é um anjo da guarda, vou colocar dessa forma, para os defensores. E como o Bayern precisou de anjos da guarda nessa temporada, né? Vou dar um exemplo só para a gente fechar aqui da semifinal da Liga dos Campeões. O gol que o Toni Kroos aciona o Vinícius em velocidade, obviamente que é genialidade do Toni Kroos, da movimentação do próprio Vini Júnior e da velocidade do Vini Júnior, da finalização, mas o Kim Min-jae dá o bote errado e é o grande responsável pelo gol e já falamos sobre isso aqui. Agora, a liberdade que o Toni Kroos tem ali naquele espaço para dar o passe, se calhar, como dizem os portugueses, se calhar com o João Palhinha, essa liberdade não vai existir, especialmente naquele setor. Não estou falando que seria diferente, contextos diferentes, enfim, estou pegando um exemplo prático para falar para vocês como o Bayern foi um time muito desprotegido e que sofreu muito durante os últimos anos, não só no último ano, com essas transições defensivas. Contrata um cara para isso. Curiosamente, foi pedido do técnico Thomas Tuchel, que agora não está mais no Bayern, e o homem saiu, o Bayern contratou, enfim, e o Kompany que vai se dar bem com isso, tá? Se souber utilizar, Palhinha, para mim, vai ser titular do Bayern. Comente aí, se gostou, deixa o like, e se não gostou, se inscreve para continuar me criticando. Um beijo para vocês. Tchau.